O grande reformador João Calvino afirmou que você só pode conhecer a Deus porque Deus revelou-se através da criação, através da nossa consciência, através das Escrituras e através de Jesus Cristo. Deus é o Deus que se tornou conhecido porque Ele mesmo se apresentou. O nosso conhecimento de Deus não decorre da investigação, da pesquisa, da perquisição humana. Não é fruto da análise filosófica. Deus colocou as suas digitais na obra da criação. E a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, as digitais do Criador estão por toda parte. Nas galáxias, nos mundos estelares, nas aves que gorjeiam, nos animais que pululam os campos, nos peixes que singram as águas dos oceanos. Podemos ver Deus na face e no sorriso de uma criança, nas flores mimosas, nas montanhas empinadas aos céus, nos vales cobertos de trigo. O nosso Deus é o Deus que se revelou. Mas Ele se revelou também na nossa consciência, porque temos um tribunal moral dentro de nós. A consciência, ainda que embotada por causa do pecado, dá a cada um de nós o sentimento de certo e errado, do justo e do injusto. Então nós temos aqui dentro de nós esse tribunal. Mas ainda e sobretudo, Deus se revelou na sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação escrita de Deus. Este livro é inspirado, é inerrante, é infalível, é suficiente. Tudo quanto Deus quis que nós soubéssemos, Ele revelou em sua palavra. Aquilo que não está revelado pertence a Deus. E podemos então conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Podemos conhecer a história da nossa salvação, da nossa redenção. Podemos entender a obra de Cristo em nosso favor e a obra do Espírito Santo em nós, transformando-nos à imagem de Cristo. Podemos compreender à luz da Bíblia o grande propósito de Deus na história, que não é cíclica, que não está à deriva, que não está sem freios, ladeira abaixo, mas que é certamente teleológica, ela caminha para um telos, para uma consumação. E a vitória garantida e segura é a vitória de Cristo e da sua igreja. Mas Deus se revelou de maneira plena, máxima, absoluta, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou e habita toda a plenitude da divindade. Ele veio para revelar o Pai. Ele é a exegese de Deus. Por isso pôde afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O Salmo 19, escrito por Davi, revela para nós esta automanifestação de Deus. Traz para nós esta maneira linda e eloquente e tão retumbante como Deus revelou a si mesmo. E ele começa mostrando primeiramente a revelação natural dos versos 1 a 6, que é a natureza, porque podemos ver Deus e os atributos invisíveis de Deus na obra que foi criada, diz Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. E então Davi começa assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É claro que quando Davi fez essa afirmação, isso há 3.000 anos, aproximadamente, a ciência da astronomia não estava tão desenvolvida como está hoje. Hoje nós sabemos que o nosso universo é vastíssimo, insondável. Hoje sabemos que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Hoje nós sabemos que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia nos desertos e praias do nosso planeta. Hoje nós podemos compreender a majestade de Deus refletida nesta magnífica, extraordinária criação, entendendo que a matéria não é eterna, que o mundo não surgiu espontaneamente, que o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica casual, que o mundo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos, mas entendendo que esse universo tão vasto, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos, foi criado pelo próprio Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo ele fez com sabedoria. Tudo ele fez de maneira bela, perfeita, para a sua glória e para o nosso bem. Quando chega no verso 2, ele diz: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Nós vivemos em sucessão de noites. Um dia desponta, um dia se vai, uma noite começa,
uma noite termina, dia após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio, e este universo está nesse pleno e harmônico movimento, de um dia discursar outro dia, de uma noite fazer menção a outra noite. No verso 3 ele diz, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, porque esta revelação é endereçada aos nossos olhos e não aos nossos ouvidos. Basta você abrir os olhos e você verá Deus na obra da criação. E veja que não somos panteístas. Nós não adoramos o sol, nós não adoramos as estrelas, nós não adoramos a lua, nós não adoramos a terra, nós não adoramos o mar, nós não adoramos as galáxias, nós adoramos o Criador. A criação revela o Criador, mas não é o Criador. O Criador está além da criação, está acima da criação, ele é independente da criação, é a criação que depende dele. O verso 4 diz assim, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Este Deus é o Deus que se comunica, este Deus é o Deus que fala, este Deus fala através da obra da criação, o murmúrio das ondas, o dançar das nuvens, o rebombar dos trovões, os relâmpagos luzidios que rasgam a escuridão da noite, as aves que gorjeiam, os animais que urram no campo, os peixes que singram as águas, as obras feitas por Deus são eloquentes, são vívidas, são extraordinárias. E ele vai concluir no verso de número 4b e 5, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Bom, nós sabemos, pela questão das ciências astronômicas, que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Porém, na linguagem poética, até hoje nós ainda afirmamos, o Sol se pôs, quando na verdade é a Terra que está girando. Porém, nesta linguagem, ele está dizendo que o sol é como um noivo, garboso, ornado de luz, que faz o seu percurso, após semana, mês após mês, ano após ano, milênio após milênio, o mesmo percurso. Ele não se cansa, sempre o mesmo percurso, mostrando esse movimento harmônico da natureza. E então, ele vai nos dizer no verso 6, principia na extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Banha de luz, banha de calor, produz o efeito da fotossíntese, e a vida explode na terra, como resultado desta benfazeja influência do sol, que traz luz e calor, traz vida e traz explosão de entusiasmo em todo o nosso planeta. Então, a primeira verdade que Davi vai descrever nesse texto é que Deus se revelou através da natureza que ele mesmo criou. Isso é tão importante entender. Num mundo que está cada dia mais secularizado, que empurra Deus para a lateral e afirma, sem provas, de que o mundo surgiu espontaneamente ou mediante uma evolução de milhões de anos, nós cremos que Deus criou no princípio os céus e a terra. Nós cremos que criacionismo não é artigo de fé, nem de religião, é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado por Deus. E Deus, ao criar o universo, revela-se a si mesmo, a sua majestade e grandeza, a ponto de Isaías afirmar que ele mede as águas na concha da sua mão, pesa o pó das montanhas em balança de precisão, mede os céus a palmos, espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. Este é o Deus que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o Deus majestoso, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, o Deus Criador, que se revelou na obra criada. Mas agora, Davi vai fazer uma transição da revelação natural para a revelação especial, da revelação endereçada aos nossos ouvidos,
a revelação endereçada aos nossos olhos. Agora ele vai falar da lei de Deus, da palavra de Deus. E ele começa no verso 7, assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus é perfeita, não tem erro, não tem contradição, não tem equívoco. Como disse Jesus, a Escritura não pode falhar, porque toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é perfeita, e ao ser perfeita, ela restaura a nossa alma. Nas horas mais tristes, mais doídas da vida, das lágrimas mais quentes, da dor mais atroz, dos vales mais profundos, das crises mais medonhas, quando você lê a palavra de Deus, ela conforta você, ela anima você, ela restaura a sua alma. E ele prossegue e diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esta palavra é fiel, ele é a palavra do próprio Deus que é fiel. Ela vem para abrir os olhos do nosso entendimento, clarear a nossa mente, endereçar-nos pelas veredas da justiça. É uma fonte inesgotável de sabedoria. E até as pessoas mais simples, sem tanta formação acadêmica, podem compreender o significado da vida, podem entender as coisas mais intrincadas da vida, porque o homem natural não discerne as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós e nos ilumina os olhos para entendermos as Escrituras, ela sim nos dá sabedoria para vivermos de maneira superlativa e abundante. O verso 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, são retos e puros os mandamentos de Deus. E dois resultados são apresentados: alegra o coração. Vivemos num mundo marcado de tanta dor, de tanta tristeza, de tanto choro, de tanta angústia. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas atentando contra a própria vida, quantas pessoas que perderam o sabor da vida, o sentido da vida. E a Escritura diz que a palavra de Deus alegra o coração. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, internalize a Bíblia, saboreie a Bíblia. E você desfrutará desta alegria, alegria que vem para o coração. Esta palavra ilumina os olhos, num mundo de tanta cegueira, num mundo tão estressado, num mundo tão esgarçado, num mundo de corda tão esticada, onde prevalece o ódio, o ranço, a amargura, a disputa, a querela, a briga, a guerra, a confusão. Esta palavra traz para nós iluminação para os olhos, discernimento das coisas, a importância das Escrituras. O verso 9 diz assim: o temor do Senhor é límpido, não tem mancha, não tem mácula. O temor do Senhor permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Não há trapaça na Bíblia, não há engodo, engano, não há mentira, não há qualquer coisa para falsear a verdade ou para ser um laço para os seus pés. Entregue-se à leitura das Escrituras para você viver e desfrutar desta vida plena. Quando chega no verso 10, ele vai comparar a palavra de Deus com duas coisas muito marcantes. Primeiro, no mundo material, que é o ouro, muito ouro depurado. O ouro é o mais nobre dos metais, fonte de riqueza dos antigos impérios e ainda hoje, fonte de tanta riqueza para tantas pessoas. Ele diz que a palavra de Deus é mais preciosa que muito ouro depurado, ou seja, melhor do que ser uma pessoa rica é ser uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, experimenta a riqueza que é a palavra de Deus. Nem todas as pessoas ricas são felizes, nem todas as pessoas ricas vivem uma vida abundante. Mas se você ama a palavra, se você medita na palavra, você tem uma vida abundante, ela é mais preciosa do que muito ouro da melhor qualidade, ouro depurado. Mas agora ele vai olhar a Bíblia no que tange ao cardápio, diz, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. O mel é a síntese do alimento, porque ele vem com a contribuição da flora e também da fauna. Ele vem do trabalho das abelhas, que beijam as flores e arrancam dali o néctar para produzir este mais rico, mais nobre, mais decantado alimento de todos os tempos, o mel. Pois a Bíblia é mais doce do que o mel e o destilar dos favos.
é saborosa, não só para o seu paladar espiritual, é saborosa para a sua alma, ela dá vida e vida plena a você. Então eu encorajo você fortemente a ser um estudioso da palavra de Deus, para você desfrutar, usufruir este mel saborosíssimo que é a palavra de Deus. Ele vai para o verso 11 e diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo e os guardar a grande recompensa. Quando você guarda a palavra de Deus, você é feliz, você evita erros, pecados, mazelas, vícios. Quando você obedece à palavra de Deus, você não põe os seus pés em caminhos escorregadios, você não põe os seus olhos naquilo que é contaminado, você guarda os seus ouvidos de ouvir aquilo que não agrada a Deus. Quando você põe os seus olhos na palavra de Deus, você é santificado nesta palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus. Mas ainda, no verso 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, eu serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. O que ele está dizendo? É que quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, Deus vai dar para você discernimento, compreensão. Na medida que ela examina você, na medida que ela mergulha em você, e você vai ter então percepção para discernir áreas da sua vida que você está passando por cima, sem ver, sem notar. Às vezes erros, falhas, equívocos, precisam ser corrigidos. Rotas que precisam ser corrigidas. Decisões que precisam ser corrigidas. Ações e reações que precisam ser corrigidas. E na medida que você vai meditando na palavra, você vai alcançando discernimento para discernir essas coisas e clamar a Deus para absolver você até daquelas falhas que você não ainda tem consciência delas. Então, quando você ler a Bíblia, você vai fazer essa oração: Senhor, guarda o meu coração da soberba, porque não tem nada mais tolo do que a soberba. Não tem nada mais fútil do que a arrogância, do que ter o narizinho empinado, peito estufado. Não dá para você conhecer a Deus e ser vaidoso. Não dá para você conhecer os seus próprios pecados e ser vaidoso. Na medida que você vai estudando a palavra de Deus, ela vai lendo você, vai examinando você, vai transformando você, vai arrancando do seu coração a soberba, a vaidade, dando a você a possibilidade de viver uma vida plena, maiúscula, abundante e feliz. Mas eu quero concluir com o verso 14, quando agora Davi vai fazer uma oração a Deus. Diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora este homem está orando para que as suas palavras sejam agradáveis na presença de Deus. Que o segredo do seu coração, o meditar do seu coração, seja agradável na presença de Deus. Com isso, ele está afastando a hipocrisia, de uma máscara, de apenas uma aparência de piedade sem possuí-la. Ele está querendo uma vida íntegra na presença de Deus. Esta é a oração que ele faz diante do confronto das Escrituras. Ele diz: meu Deus, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Quem é esse Deus para ele? É o seu Senhor, é a sua rocha. Quem é esse Deus para ele? É o seu Redentor. Eu espero que você tenha muito amor à palavra de Deus, para você nela meditar de dia e de noite, não desviando-se nem para a direita nem para a esquerda, buscando fazer tudo quanto ela estabelece e ordena, para que você possa ter uma vida bem-aventurada. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Você pode contemplar Deus na obra da criação. Você pode ouvir a voz de Deus lendo a palavra de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Se você quer ouvi-la audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Você ouvirá a própria voz de Deus. Se essa palavra foi útil e abençoadora para o seu coração, eu peço que você a compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no meu canal aqui, inscreva-se. Acione aí o sininho para você ser notificado. Nos ajude a levar esta palavra, essa mensagem aos rincões da nossa pátria e às outras nações do mundo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família.